E se existisse uma chave capaz de, sabe, destravar toda aquela pressão constante do dia a dia? É bem sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma ideia que parece simples, mas que é, nossa, profundamente transformadora. Ela vem da lição 76 de Um Curso em Milagres e basicamente propõe um jeito totalmente novo de olhar para as nossas obrigações e para os nossos medos. É uma sensação que todo mundo conhece, né? Aquela corrida mental que já começa assim que a gente acorda, a lista de tarefas, as preocupações com dinheiro, aquela sensação de que o corpo está no limite e que, nossa, tudo depende do nosso esforço para conseguir dar conta de tudo. É quase como viver debaixo de um monte de exigências que a gente nem vê, mas sente o tempo todo. A gente acaba seguindo um monte de regras que, na verdade, nunca foram escritas em lugar nenhum, não é mesmo? Lê sobre ser produtivo o tempo todo, sobre o que pode e o que não pode comer, sobre como os relacionamentos deveriam ser, como garantir o futuro financeiro. Mas espera aí, de onde vêm essas leis afinal? Quem foi que disse que a gente precisa viver debaixo dessa pressão sem fim? Mas e se todas essas regras estiverem, na verdade, erradas? A lição de hoje nos oferece exatamente isso, uma porta de saída, uma virada de chave. Sabe? Um conjunto de regras totalmente diferente que não tem nada a ver com medo, mas sim com uma promessa. Uma promessa de amparo total e de liberdade. Olha só, aqui está a declaração central. De primeira pode até parecer uma coisa meio abstrata, meio filosófica, mas o propósito dela é super prático. É um convite para a gente soltar as rédeas do controle, sabe? E reconhecer que as leis que de fato nos governam não são essas de escassez, de ter que lutar por tudo. E aqui que a gente vê o contraste gritante, a diferença fundamental. De um lado tem as leis do mundo, que são todas baseadas na troca. Você tem que pagar para receber, tem que se esforçar para merecer. Já do outro lado tem as leis de Deus, que são pura doação. Elas dizem o seguinte: o amor, o amparo, eles simplesmente existem. Não precisa pagar, não precisa se sacrificar por eles. Então, o ponto crucial é esse, olha só. Quando a lição fala sobre leis de Deus, ela está falando de um princípio de abundância. A ideia é que, na nossa realidade mais profunda, nada pode ser tirado da gente. O amparo é constante, está sempre lá. Não existe uma contabilidade divina, sabe? Onde a gente precisa fazer por merecer ou pagar para ter paz. Tá, legal, mas como é que isso se aplica no nosso dia a dia? Bom, toda aquela tensão que a gente sente vem de acreditar em um monte de leis que, na verdade, nós mesmos criamos. E são elas que nos deixam presos nesse ciclo de medo e de tentativa de proteção. Pensa só no nosso dia a dia. Aquela ansiedade para seguir a dieta perfeita, o medo constante de faltar dinheiro, que o curso descreve de um jeito interessante, né? Pilhas de papel e discos de metal. O peso de ter que manter certos relacionamentos por pura obrigação. Cada uma dessas preocupações é uma lei que a gente segue, achando que vai nos trazer segurança. Mas no fim das contas, o que ela traz mesmo é tensão. E aqui, o curso usa uma palavra bem forte, né? Ele chama essa crença toda de insanidade. Mas não é para julgar, não. É mais para dar um chacoalhão na gente, para nos fazer perceber que essas regras todas, elas não são a verdade. São só crenças que a gente foi adotando quase como rituais que criamos na esperança de nos proteger de alguma coisa. E por que a gente faz isso? Porque focar em proteger o corpo, com remédios, dietas, dinheiro, funciona como uma distração perfeita. É como colocar uma máscara, sabe? Uma máscara que esconde o verdadeiro problema. Uma mente que se sente em perigo e que fica se atacando com pensamentos de medo e de culpa. Beleza, entendi a teoria. Mas como que a gente sai dessa prisão mental bem no meio de um dia super agitado? Bom, a lição oferece um exercício bem simples, bem direto, para a gente aplicar essa liberdade na prática. A prática é, na verdade, um convite para descansar a mente. Primeiro passo, só observar, sem se julgar quais regras do mundo estão causando aquela pressão no momento. Depois, o segundo passo é simplesmente deixar essas crenças de lado por um instante, só por um instante. Aquietar a mente e se abrir para uma verdade diferente, a de que o amparo já está ali. E para fechar, o último passo é selar esse momento com a afirmação. É um exercício de soltar, entende? Não de lutar contra os pensamentos. E a sugestão é bem simples, viu? É para repetir essa declaração de liberdade com frequência. A ideia é fazer isso umas 4 ou 5 vezes por hora, ou, sabe quando? Sempre que sentir aquela pressão chegando, aumentando. É como um lembrete gentil para ir reajustando o nosso pensamento ao longo do dia. E olha só o resultado prático disso. Isso aqui é um relato real de alguém que aplicou a lição. A pessoa estava com uma preocupação, aí ela parou, respirou fundo e repetiu a ideia. O problema lá fora não sumiu num passe de mágica, claro que não. Mas a pressão por dentro, aquele peso emocional, esse sim foi aliviado.
E isso, gente, é paz na prática. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande conclusão? No fim das contas, o que essa lição nos oferece é uma escolha. Uma escolha fundamental sobre qual sistema de pensamento vai governar a nossa experiência de cada dia. A nossa escolha diária se resume a isso, basicamente. A gente vai continuar obedecendo às leis da escassez, da troca, do medo, que só geram estresse e essa sensação de estar preso, ou a gente vai começar a praticar a confiança nas leis do amor, da doação, da liberdade, que é o que de fato traz alívio e paz. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. A magia que ela menciona são todas as nossas tentativas de controlar o mundo com regras e rituais complicados. Elas prometem segurança, mas o que fazem mesmo é nos aprisionar. Já as leis de Deus, pelo contrário, são simples. Elas só nos lembram de uma liberdade que já é nossa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. E se não for preciso mudar o mundo lá fora para a gente encontrar paz? E se o alívio de toda essa pressão do dia a dia estiver disponível agora mesmo? Simplesmente através da escolha de um pensamento diferente?